O perfume de gardênias pairava no ar naquela tarde de abril, quando tudo mudou para sempre. Meu nome é Helena, tenho 71 anos, e durante 5 décadas acreditei conhecer as pessoas que mais amava neste mundo. Como eu estava enganada. Tudo começou há 3 semanas, quando meu amado esposo Roberto fechou os olhos pela última vez. Havíamos compartilhado 49 anos de casamento, quase meio século de risos, lágrimas, sonhos compartilhados e promessas cumpridas. Pensei que nossos filhos, Fernando e Marcelo, estariam ao meu lado naquele momento tão doloroso. Mas o dia de seu funeral me ensinou uma verdade que jamais imaginei enfrentar. Lembro-me de cada detalhe daquela manhã. Vesti o conjunto preto que Roberto sempre dizia que me fazia parecer elegante, embora minhas mãos tremessem tanto que mal conseguia abotoar os botões. O espelho me devolveu a imagem de uma mulher envelhecida pela dor, com olheiras profundas e lábios que já não sabiam sorrir. Coloquei no pescoço o medalhão de prata que Roberto me presenteou em nosso primeiro aniversário, sentindo metal frio contra minha pele como um último abraço dele. Cheguei ao velório com o coração despedaçado, esperando encontrar consolo nos braços de meus filhos. Mas o que encontrei foi uma frieza que me cortou mais profundo que qualquer faca. Fernando, meu filho mais velho, de 46 anos, me recebeu com um olhar distante. Sua esposa, Cristina, uma mulher de gestos afiados e sorriso calculado, mal me dirigiu uma saudação. Marcelo, de 42 anos, evitou meu olhar completamente enquanto sua esposa, Beatriz, sussurrava algo em seu ouvido que os fez trocar um olhar cúmplice que não soube decifrar naquele momento. Quando me aproximei do caixão onde descansava meu Roberto, com seu rosto sereno e suas mãos cruzadas sobre o peito, senti que minhas pernas se dobravam. As lágrimas brotaram sem controle enquanto eu tentava tocar sua mão uma última vez, sentir sua pele mesmo que já estivesse fria. Precisava me despedir, dizer-lhe quanto o amava, quanto sentiria sua falta. Foi então que Fernando me segurou pelo braço, não com gentileza, mas com firmeza quase violenta. Você já teve tempo suficiente, mãe, disse-me com uma voz tão fria que parecia vir de um estranho. Há outras pessoas esperando para se despedir. Fiquei paralisada, olhando para meu filho como se o visse pela primeira vez. Quem era este homem que me afastava do corpo de meu marido? Onde estava o menino que costumava me abraçar quando tinha pesadelos, o jovem que me chamava de sua heroína? Cristina se aproximou então, e com um tom de voz carregado de desdém, acrescentou: Você está fazendo um espetáculo desnecessário, Helena. Um pouco de compostura seria apropriado. Suas palavras me golpearam como bofetadas. Um espetáculo. Era assim que ela chamava minha dor por perder o homem com quem compartilhei meio século de vida? Busquei Marcelo com o olhar, rogando silenciosamente que ele, meu filho mais novo, o que sempre foi mais sensível, me defendesse. Mas ele simplesmente desviou o olhar para o chão, como se eu fosse um problema que preferia não enfrentar. Beatriz, com seu vestido preto elegante demais para a ocasião, deu de ombros e murmurou: Demonstrações excessivas de emoção são inapropriadas em um funeral. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito. Não só havia perdido meu marido, mas naquele momento compreendi que também havia perdido meus filhos. Ou talvez nunca os tivesse realmente tido. Naquela noite voltei sozinha para nossa casa, a casa onde Roberto e eu criamos nossos filhos, onde celebramos natais e aniversários, onde construímos uma vida. Mas agora era apenas um espaço vazio que cheirava solidão e sonhos quebrados. Sentei-me em sua poltrona favorita, aquela de couro gasto ao lado da janela, e chorei até não ter mais lágrimas. O silêncio era tão denso que podia ouvir o tic-tac do velho relógio de parede, cada segundo marcando a passagem de um tempo que agora me parecia cruel e indiferente. Foi então que me lembrei de algo que Roberto me havia dito 3 meses antes, quando sua doença já o consumia, mas sua mente permanecia lúcida como sempre. Helena, meu amor, ele havia sussurrado uma noite enquanto eu lhe dava seus medicamentos. Tenho observado coisas que me preocupam. Nossos filhos mudaram. Já não são os meninos que criamos com tanto esmero. Eu havia rejeitado suas palavras naquele momento, defendendo Fernando Marcelo com a cegueira típica de uma mãe que não quer ver defeitos em seus filhos. Você está cansado, amor, havia respondido. Os medicamentos fazem você ver coisas que não existem. Mas Roberto havia insistido, tomando minha mão com a pouca força que lhe restava. Não, Helena. Sei o que digo. Tenho escutado eles falarem sobre o dinheiro, sobre a herança,
quando acham que estamos dormindo. Tenho visto como olham para você, como falam com você. Já não há respeito, apenas cálculo. Havia feito uma pausa para tomar ar, sua respiração cada vez mais trabalhosa, e então acrescentou: tomei precauções para proteger você. Quando eu já não estiver aqui, descobrirá que sempre cuidei de você, mesmo do além da morte. Naquele momento não entendi completamente suas palavras. Pensei que fossem divagações de um homem doente, aterrorizado por deixar sua esposa sozinha. Mas agora, sentada na escuridão de nossa casa vazia, suas palavras ganhavam um novo significado. Os dias seguintes ao funeral foram um turbilhão de silêncio e ausência. Fernando me ligou exatamente uma vez, sua voz mecânica e distante ao perguntar se eu precisava de algo. Não era a voz de um filho preocupado com sua mãe viúva, mas de alguém cumprindo com um trâmite social obrigatório. Marcelo nem sequer se deu ao trabalho de ligar. Suas esposas, naturalmente, desapareceram completamente da minha vida, como se os 49 anos que passei sendo parte de suas famílias nunca tivessem existido. Foi o tabelião, o Sr. Hélio Mendes, quem me contatou 10 dias depois do funeral. Sua voz ao telefone era profissional mas gentil, e detectei nela um matiz de algo mais, algo que não pude identificar naquele momento. Senhora Helena, preciso que venha ao meu escritório para a leitura do testamento de seu esposo. Convoquei também seus filhos para a próxima terça-feira às 4 da tarde. Meu coração começou a bater aceleradamente. Sabia que esse momento chegaria, mas não me sentia preparada. Não era pelo dinheiro, nunca havia sido pelo dinheiro. Era porque sabia que esse encontro seria o momento definitivo, o instante em que se revelaria a verdadeira natureza de meus filhos. A terça-feira chegou rápido demais. Vesti-me com cuidado, escolhendo meu conjunto cinza pérola, o mais elegante que tinha. Penteei-me com esmero, prendendo meu cabelo branco em um coque baixo. Coloquei os brincos de pérolas que Roberto me presenteou em nosso 25º aniversário, sentindo seu peso familiar em minhas orelhas. Queria parecer digna, forte, inquebrantável. Queria que meus filhos lembrassem deste dia pelo resto de suas vidas. Cheguei ao escritório do tabelião com 10 minutos de antecedência. Era um prédio antigo no centro da cidade, com paredes de pedra e um elevador que rangia ao subir. O aroma de papel velho e madeira polida me lembrou da biblioteca onde Roberto e eu costumávamos passar as tardes de domingo. Fernando e Marcelo já estavam lá, junto com suas esposas. Os 4 conversavam em voz baixa em um canto da sala de espera. Seus risos contidos e seus olhares cúmplices me fizeram sentir como uma intrusa. Quando me viram entrar, suas expressões mudaram sutilmente. Não se levantaram para me cumprimentar. Não me ofereceram suas condolências tardias. Simplesmente me observaram com uma mistura de desconforto e algo mais escuro que não quis nomear. Cristina me examinou dos pés à cabeça com evidente desdém. Beatriz fingiu estar absorta em seu telefone celular para evitar ter que me cumprimentar. Sentei-me o mais longe possível deles, sentindo como a tensão na sala crescia a cada segundo que passava. O tic-tac do relógio de parede parecia marcar uma contagem regressiva para algo inevitável. O Sr. Mendes apareceu finalmente, um homem de cabelo prateado e olhos sagazes que havia sido amigo de Roberto durante décadas. Dirigiu-me um olhar que me pareceu compreensivo, quase compassivo, antes de nos convidar a passar para seu escritório. Sentamo-nos ao redor de uma grande mesa de mogno. Fernando e Marcelo se posicionaram juntos, com suas esposas flanqueando-os como guerreiras preparadas para a batalha. Eu me sentei diante deles, sentindo o peso de seus olhares sobre mim. Antes que o tabelião pudesse começar, Fernando pigarreou e falou com uma autoridade que não lhe correspondia. Senhor Mendes, quero deixar claro que esta sessão é exclusivamente para os beneficiários designados no testamento de nosso pai. Fez uma pausa deliberada antes de me olhar diretamente e acrescentar: Mãe, você pode ficar se desejar, mas isso realmente não lhe diz respeito. Suas palavras foram como um soco no estômago. Marcelo assentiu em silêncio, e vi como Cristina e Beatriz trocavam sorrisos de satisfação mal disfarçados. Foi naquele momento que compreendi que Roberto havia estado certo em tudo. Meus filhos haviam se convertido em estranhos gananciosos que me viam apenas como um obstáculo entre eles e o dinheiro. Com mãos trêmulas, abri minha bolsa de couro gasta, aquela que Roberto me presenteou há 20 anos e que havia sido testemunha de tantos momentos importantes de minha vida.
De seu interior extraí um envelope amarelado, selado com lacre vermelho, e o coloquei suavemente sobre a mesa diante do tabelião. Não disse uma palavra. Não era necessário. O Sr. Mendes me olhou com surpresa, mas em seus olhos também vi um brilho de compreensão. Tomou o envelope com reverência e o examinou cuidadosamente. Meus filhos nem sequer notaram minha ação. Estavam ocupados demais calculando mentalmente quanto dinheiro receberiam, provavelmente já o gastando em suas mentes. Procedamos então com a leitura formal, anunciou o Sr. Mendes, abrindo o envelope que Fernando lhe havia entregue na semana anterior. Sua voz era clara e profissional enquanto lia. Eu, Roberto Almeida, em pleno uso de minhas faculdades mentais, lego a totalidade de meu patrimônio a meus filhos Fernando e Marcelo em partes iguais. Cristina apertou a mão de Fernando com entusiasmo. Beatriz sorriu amplamente. Marcelo se recostou em sua cadeira com evidente satisfação. Mas então levantei minha mão, interrompendo a leitura. Desculpe, Sr. Mendes, disse com uma voz que soou mais firme do que me sentia. Creio que há um erro. Esse não é o testamento válido de meu esposo. O silêncio que se seguiu era tão denso que poderia ter sido cortado com uma faca. Deslizei o envelope amarelado em direção ao tabelião. Este é o documento autêntico. Certificado e assinado perante tabelião apenas 3 meses antes de seu falecimento. O Sr. Mendes abriu o envelope com dedos que tremiam ligeiramente. Seus olhos se moveram rapidamente enquanto lia as primeiras linhas, e vi como seu rosto empalidecia. Fernando se levantou tão bruscamente que sua cadeira caiu para trás com um estrondo. Do que você está falando, mãe? Esse testamento que acabamos de ouvir é legítimo. Papai nos mostrou pessoalmente. Seu pai mostrou a vocês o que queria que vissem, respondi com uma calma que não sabia que possuía. Mas o documento legal e vinculante é este, o que esteve sob minha custódia desde o dia de sua morte. O Sr. Mendes continuava lendo, seu rosto cada vez mais pálido. Marcelo se aproximou da escrivaninha, tentando ver os papéis por cima do ombro do tabelião. Senhora Helena, disse finalmente o Sr. Mendes, sua voz apenas um sussurro. Este testamento está devidamente certificado e datado. É posterior ao outro documento, pelo qual inválida qualquer disposição prévia. Pigarreou antes de continuar, e pude ver que lhe custava manter sua compostura profissional. Segundo este documento, a senhora herda a totalidade do patrimônio de seu esposo. A casa, as contas bancárias, os investimentos, a apólice de seguro de vida. Tudo está em seu nome. A reação foi imediata e explosiva. Fernando bateu na mesa com tanta força que fez os papéis saltarem. Isso é impossível. Papai jamais faria algo assim. Você o manipulou em seus últimos dias. Cristina se levantou gritando sobre influência indevida e aproveitamento de um doente. Marcelo ficou paralisado, com o maxilar desencaixado, incapaz de processar o que acabará de ouvir. Beatriz foi a primeira a recuperar a compostura, mas sua voz tremia de ira quando falou. Isto é uma fraude. Uma mulher da sua idade não tem capacidade para administrar tanto capital. Você vai desperdiçar tudo e nos deixará na miséria. Seu comentário sobre minha idade foi a gota d'água. Uma fraude. Repeti, levantando-me lentamente de meu assento. Querem falar de fraudes? Querem falar sobre manipular uma pessoa idosa? Minha voz começou a se elevar pela primeira vez em toda a sessão, anos de dor e humilhação fluindo através de cada palavra. Vocês passaram os últimos 2 anos da vida de seu pai pressionando-o para que lhes desse dinheiro. Fernando, quantas vezes você veio pedir empréstimos que jamais devolveu? Fernando corou, mas manteve sua atitude desafiadora. Isso é diferente. Somos seus filhos. Temos direito a esperar seu apoio. Marcelo assentiu vigorosamente. Além disso, mãe, sejamos realistas. Você já viveu sua vida. Nós temos famílias para sustentar, hipotecas para pagar, futuros para construir. Você. Suas palavras me doeram mais do que esperava. Já vivi minha vida, repeti em um sussurro. É isso que pensam de mim. Que sou uma velha obsoleta esperando morrer. As lágrimas começaram a brotar em meus olhos, mas as contive. Não lhes daria a satisfação de me ver chorar. Cristina se aproximou com compaixão fingida tão óbvia que era quase cômica. Helena, ninguém diz que você seja obsoleta.
Mas deve reconhecer que administrar uma herança tão considerável é complexo. Nós podemos ajudá-la. Podemos administrar o dinheiro por você. Seu sorriso era doce como mel envenenado, mas seus olhos brilhavam com cobiça pura. Como administraram o dinheiro que emprestei a vocês no ano passado para o negócio de Marcelo? Perguntei. O dinheiro que nunca me devolveram. O dinheiro que gastaram em umas férias na Europa enquanto eu comia sopa enlatada para economizar. Marcelo baixou o olhar, incapaz de sustentar meu olhar. Seu silêncio foi confissão suficiente. O Sr. Mendes pigarreou desconfortavelmente. Senhora Helena, se me permite, há algumas cláusulas adicionais que devo comunicar. Voltei a me sentar, limpando discretamente as lágrimas que haviam conseguido escapar. Meus filhos permaneceram de pé, como se sentar fosse admitir derrota. Seu esposo também deixou uma carta pessoal dirigida à senhora, continuou o tabelião, e uma declaração explicando suas razões para esta decisão. Extraiu um envelope selado do documento e me estendeu. Minhas mãos tremeram ao recebê-lo. Era a caligrafia de Roberto, meu nome escrito com o amor de 5 décadas compartilhadas. Fernando tentou arrancar a carta de mim. Se é algo que diz respeito à família, temos direito de saber. Afastei-o com determinação. Esta carta é para mim. Seu pai foi muito claro a respeito. Abri o envelope com delicadeza, como se fosse um tesouro frágil. E, em certo sentido, era. Minha adorada Helena, começava a carta. Se está lendo isto, significa que nossos filhos revelaram sua verdadeira natureza. Tenho observado durante meses como tratam você com desdém e condescendência. Tenho visto como planejam nosso futuro sem considerá-la. Por isso tomei esta decisão. Levantei o olhar para Fernando e Marcelo. Seus rostos mostravam uma mistura de pânico e raiva. Sabiam que o que aquela carta dissesse não seria favorável para eles. Cristina não pôde se conter. Leia em voz alta. Se vamos ser excluídos, pelo menos merecemos saber por quê. Beatriz a apoiou imediatamente. É verdade. Merecemos uma explicação. Olhei para o Sr. Mendes, que assentiu sutilmente. Respirei fundo e comecei a ler as palavras de meu falecido esposo. Tenho observado durante meses como tratam você com desprezo. Fernando fala com você como se fosse empregada doméstica. Marcelo age como se suas opiniões não tivessem valor. Suas esposas veem você como um incômodo que devem tolerar. Isso é falso, interrompeu Marcelo. Nós respeitamos a mamãe. Mas seu protesto soou vazio até para ele mesmo. Continuei lendo sem lhe prestar atenção. Decidi legar tudo a você porque é a única pessoa nesta família que merece minha confiança e respeito. Nossos filhos esqueceram os valores que ensinamos. Esqueceram o sacrifício que fez por eles durante todos estes anos. Só valorizam você quando precisam de algo. Fernando bateu na mesa com o punho. Isto é uma manipulação. Papai estava doente, confuso pelos medicamentos. Mas eu conhecia a verdade. Roberto havia estado lúcido até o final. Mais lúcido do que nossos filhos imaginavam. Havia visto o que eu me negava a ver durante anos. Seu pai escreveu esta carta 3 dias antes de morrer, disse, fechando o envelope. Estava completamente consciente. Na verdade, pediu-me que a lesse na frente de vocês se algum dia questionassem suas decisões. Guardei a carta em minha bolsa como se fosse o mais valioso que possuía. E talvez fosse. O Sr. Mendes pigarreou novamente. Há uma cláusula a mais no testamento que devo comunicar. Todos os olhos se voltaram para ele. O Sr. Almeida especifica que se algum de seus filhos tentar impugnar este testamento ou questionar a capacidade mental de sua esposa para administrar a herança, perderão automaticamente qualquer direito a receber a modesta mesada mensal que deixou para eles. Modesta mesada? Perguntou Beatriz com voz apenas audível. Ele nos deixou algo afinal? O tabelião assentiu e consultou seus documentos. Deixou-lhes R$ 800 mensais a cada um durante 2 anos, com a condição de que tratem sua mãe com respeito e não interfiram em suas decisões financeiras. R$ 800. Depois de uma vida inteira esperando uma herança milionária. Era tudo o que receberiam. Cristina explodiu em uma risada histérica. R$ 800.
É isso que valemos para ele? Apontou para mim com um dedo acusador, como se eu fosse responsável pelas decisões de meu esposo. Tudo para você. Tudo. Valem exatamente o que demonstraram valer, respondi com calma. Durante anos os vi tratar seu pai como um caixa eletrônico. Vi vocês esperando ansiosamente que ele morresse para herdar. Acham que não notava seus olhares quando ele falava em ir ao médico? Que não escutava suas conversas sobre quanto tempo lhe restaria? Marcelo se deixou cair em sua cadeira, finalmente compreendendo a magnitude do que haviam perdido. Mãe, por favor. Podemos resolver isso. Podemos conversar como família. Sua voz soava diferente agora, quase suplicante. Mas era tarde demais para súplicas. Como família? Perguntei. Quando foi a última vez que me trataram como família? Quando foi a última vez que me convidaram para jantar sem pedir dinheiro primeiro? Quando foi a última vez que Cristina falou comigo sem aquele tom condescendente? Cristina abriu a boca para protestar, mas a fechou imediatamente. Sabia que eu tinha razão. Fernando tentou uma abordagem diferente. Está bem, admitimos que cometemos erros. Mas você é nossa mãe. Os laços de sangue são mais fortes que qualquer ressentimento. Podemos recomeçar. Aproximou-se de mim com os braços estendidos, como se fosse me abraçar. Recuei instintivamente. Recomeçar? Sussurrei. Como quando recomeçamos depois que você me disse que eu era um fardo quando seu pai perdeu o emprego. Como quando recomeçamos depois que Marcelo me disse que eu deveria me mudar para um asilo para não atrapalhar. Como quando recomeçamos depois que suas esposas me disseram que meus conselhos já não eram necessários porque eu pertencia a outra geração. Cada pergunta era como uma bofetada para eles. Podia ver em seus rostos que lembravam de cada incidente, cada momento cruel que pensaram que eu havia esquecido. Mas eu lembrava de tudo. Cada desfeita, cada comentário ferino, cada vez que me fizeram sentir invisível em minha própria família. Beatriz se levantou bruscamente. Isto é absurdo. Uma mulher da sua idade não pode administrar tanto dinheiro sozinha. Vai ser vítima de golpistas. Vai tomar más decisões. Precisa da nossa ajuda. Sua preocupação soava falsa, calculada. Era o último recurso de alguém que vê escapar uma fortuna. Minha idade, de novo disse, levantando-me também. Sabem de uma coisa? Vocês têm razão. Sou uma mulher idosa. Mas também sou uma mulher que trabalhou durante 4 décadas, que administrou um lar, que criou 2 filhos, que cuidou de um marido doente. Se pude fazer tudo isso, acho que posso administrar uma conta bancária. O Sr. Mendes começou a recolher os documentos. Senhora Helena, precisarei que venha amanhã para assinar alguns papéis e transferir as contas para seu nome. O processo deve se completar em 1 semana. Meus filhos trocaram olhares desesperados. Sabiam que sua última oportunidade estava escapando. Fernando se aproximou mais uma vez, desta vez com lágrimas nos olhos. Mãe, por favor. Somos sua família. Sua única família. Realmente vai nos abandonar por dinheiro? Suas lágrimas poderiam ter funcionado antes. Poderiam ter amolecido meu coração se as tivesse visto há 1 ano, há 1 mês, até há 1 semana. Mas depois do funeral, depois de como me trataram no momento mais doloroso da minha vida, essas lágrimas chegavam tarde demais. Abandoná-los por dinheiro? Perguntei. Vocês foram os primeiros a falar de dinheiro. Vocês foram os que me trataram como se eu não fosse nada além de um obstáculo para sua herança. Só estou protegendo o que seu pai quis que protegesse, minha dignidade. Saí do escritório com a cabeça erguida, embora por dentro tremesse toda. 49 anos de casamento, meio século sendo mãe, e tudo havia terminado naquela sala cheia de gritos e recriminações. Meus filhos me seguiram até a rua, suas vozes se misturando em um coro desesperado de súplicas e ameaças. Mãe, isto não pode ficar assim, gritava Fernando enquanto eu caminhava para meu carro. Vamos impugnar esse testamento. Vamos provar que papai não estava em seu juízo perfeito. Cristina o apoiava por trás, prometendo que conseguiriam os melhores advogados do país. Parei junto ao meu carro e me virei para enfrentá-los uma última vez. Façam isso. Impugnem o testamento. Mas lembrem-se de que seu pai foi muito claro.
Qualquer tentativa de questionar suas decisões resultará na perda completa dessa pequena mesada mensal. Beatriz empalideceu ao ouvir isto. R$ 800 não era muito, mas era melhor que nada. Naquela noite, sozinha em minha casa, permiti-me chorar pela primeira vez desde o funeral. Chorei por meu esposo, pela família que pensei que tinha, pelos anos perdidos tentando ganhar o amor de filhos que só me viam como uma fonte de dinheiro. Mas também chorei de alívio. Finalmente estava livre de suas expectativas, de suas demandas constantes, de seu desprezo mal disfarçado. No dia seguinte voltei ao escritório do Sr. Mendes para completar os trâmites. As contas bancárias, os investimentos, a casa, tudo passou oficialmente para meu nome. Quando vi os números nos extratos bancários, quase desmaiei. Roberto havia sido muito mais cuidadoso com o dinheiro do que eu imaginava. Havia economizado, investido, multiplicado nossos recursos durante décadas. Era uma fortuna que poderia me durar o resto da vida e mais. Mas não era só o dinheiro que me emocionava. Era a liberdade. Pela primeira vez em minha vida adulta, não tinha que consultar ninguém sobre minhas decisões. Não tinha que justificar meus gastos, meus planos, meus sonhos. Podia fazer o que quisesse, quando quisesse, como quisesse. Minha primeira decisão foi me mudar. Aquela casa estava cheia de lembranças dolorosas, de conversas tensas, de momentos em que me senti como uma estranha em meu próprio lar. Contratei uma imobiliária e coloquei a propriedade à venda. Era uma casa grande em um bairro exclusivo. Venderia rapidamente e por muito dinheiro. Enquanto isso, instalei-me temporariamente em um hotel boutique de frente para o mar. Era algo que nunca me havia permitido antes, mas agora podia. Quarto com vista para o oceano, serviço de quarto, spa, tudo o que quisesse. Pela primeira vez em décadas, senti-me mimada, cuidada, valorizada. Foi nesse hotel, uma tarde enquanto tomava chá na varanda vendo o pôr do sol pintar o céu de laranja e roxo, que recebi uma ligação inesperada. Era uma voz de mulher, jovem mas profissional. Senhora Helena Almeida. Sim, sou eu. Meu nome é Paula Correia. Sou advogada. Seu esposo me contatou há 6 meses com instruções muito específicas. Pediu-me que ligasse exatamente 1 mês após seu falecimento se a senhora cumprisse certas condições. Meu coração começou a bater aceleradamente. Que condições? Que tivesse defendido seu testamento diante de seus filhos. Que não tivesse cedido à pressão. Que tivesse demonstrado a força que ele sempre soube que tinha. As lágrimas começaram a rolar por minhas bochechas. Mesmo da morte, Roberto continuava cuidando de mim. O Sr. Almeida deixou um segundo envelope para a senhora, continuou a advogada. Só pode ser aberto em minha presença. Poderia vir ao meu escritório amanhã? Sim, sussurrei. Sim, irei. Naquela noite mal consegui dormir, perguntando-me o que mais Roberto havia planejado. No dia seguinte, no escritório da advogada, abri o segundo envelope com mãos trêmulas. Dentro havia outra carta de Roberto, e também documentos legais. Minha valente Helena, dizia a carta. Se está lendo isto, significa que teve a coragem de enfrentar nossos filhos. Significa que finalmente viu o que eu vi durante tanto tempo. Estou orgulhoso de você, meu amor. Mas há algo mais que deve saber. Durante os últimos 5 anos de minha vida, investi em segredo em um pequeno negócio que agora vale muito mais do que ninguém imagina. Estas ações estão completamente separadas da herança principal. São só suas, para que faça com elas o que seu coração desejar. Além disso, estabeleci um fundo de bolsas de estudo para estudantes necessitados em seu nome. Quero que seja você quem escolha os beneficiários a cada ano. Sempre foi mais generosa que eu, mais compassiva. Este é meu presente final para você. A oportunidade de fazer o bem no mundo, à sua maneira. Amei você desde o dia em que a conheci até meu último suspiro. E se existe algo além desta vida, continuarei amando você por toda a eternidade. Seu esposo que nunca a esquecerá, Roberto. Chorei tanto que a advogada teve que me oferecer uma caixa inteira de lenços. Mas estas eram lágrimas diferentes. Não eram de dor ou traição, mas de amor puro e gratidão infinita. Os documentos mostravam que esses investimentos valiam quase tanto quanto a herança principal. Roberto havia duplicado minha fortuna em segredo,
assegurando-se de que eu nunca dependesse de ninguém, de que nunca voltasse a me sentir vulnerável. Os meses seguintes foram de transformação. Vendi a casa familiar por uma soma considerável. Comprei um apartamento pequeno mas luminoso de frente para o mar, com grandes janelas que deixavam entrar o sol da manhã e o som das ondas. Estabeleci o fundo de bolsas e comecei a revisar candidaturas de estudantes. Havia algo profundamente satisfatório em poder mudar vidas, em dar a jovens necessitados as oportunidades que nunca tiveram. Meus filhos tentaram me contatar várias vezes durante aqueles primeiros meses. Fernando me enviava mensagens de texto ocasionais, sempre começando com desculpas mas inevitavelmente terminando com pedidos velados de dinheiro. Marcelo me ligou uma vez, bêbado, chorando e pedindo perdão, mas quando disse que o perdão não vinha com cheque anexado, desligou abruptamente. Suas esposas, Cristina e Beatriz, até tentaram me visitar em meu novo apartamento. Neguei-lhes a entrada. Não tinha nada a lhes dizer. Completei 72 anos rodeada de novas amigas que havia conhecido em aulas de pintura que fazia às terças e quintas. Mulheres da minha idade que entendiam as complexidades da vida, que haviam experimentado suas próprias perdas e traições, mas que haviam escolhido seguir adiante com graça e dignidade. Celebramos com champanhe e bolo em minha varanda, vendo o pôr do sol. Não havia filhos ingratos exigindo sua porção. Não havia noras gananciosas calculando quanto mais poderiam tirar de mim. Só amigas genuínas que me apreciavam por quem eu era, não pelo que podia lhes dar. Foi durante essa celebração que recebi uma carta certificada. Reconheci-a imediatamente. Era de Fernando. Minhas amigas me instaram a não abri-la, a aproveitar meu dia sem contaminar com veneno do passado. Mas algo em mim precisava saber o que dizia. Abri-a mais tarde, quando todas haviam ido embora e eu estava sozinha com uma taça de vinho e o som do mar. Querida mãe. Começava. Nem sequer querida mamãe, mas mãe, como se usar esse termo casual pudesse apagar toda a dor que me havia causado. Passaram-se quase 6 meses desde que nos vimos. Cristina e eu temos refletido muito sobre o que aconteceu. Percebemos agora que cometemos erros. Grandes erros. Não escrevo para pedir dinheiro. Sei que não vai acreditar, mas é verdade. Escrevo porque minha filha, sua neta Sofia, pergunta por você constantemente. Tem 5 anos agora e mal se lembra de você. Mas encontrou fotos suas em casa e pergunta por sua avó. Não espero que me perdoe. Não espero que esqueça. Mas imploro que considere conhecer sua neta. Ela não tem culpa dos meus erros. Seu filho que a decepcionou, Fernando. A carta me atingiu em um lugar que pensei ter fechado a chave. Sofia. Minha neta. Uma menina inocente presa no desastre que seu pai havia criado. Não respondi imediatamente. Precisava de tempo para pensar, para processar, para decidir se estava pronta para abrir aquela porta, mesmo que só uma fresta. Passaram-se 2 semanas antes que tomasse minha decisão. Liguei para Fernando, e sua voz ao atender soava cautelosa, esperançosa. Mãe, você pode trazer Sofia para me visitar, disse sem rodeios. Só ela e você. Não Cristina. E quero deixar algo absolutamente claro. Isto é por ela, não por você. Se eu detectar mesmo que seja um indício de que está usando sua filha para me manipular, esta porta se fechará permanentemente. Entendido. Entendido, respondeu, e pela primeira vez em anos, escutei humildade genuína em sua voz. Obrigado, mãe. Obrigado. A visita foi complicada. Sofia era uma menina linda, com os olhos de Roberto e meu sorriso. Trouxe-me um desenho que havia feito, uma casa com uma avó sorridente na porta. É você, vovó, disse-me com aquela franqueza brutal das crianças. Papai diz que você esteve doente e por isso não podíamos vê-la. Já está melhor? Olhei para Fernando com dureza. Então essa era a história que havia contado. Que eu estivera doente. Não que ele me havia traído. Sim, querida, disse a Sofia, ajoelhando-me para ficar à sua altura. Já estou melhor. Fernando teve a decência de parecer envergonhado. Passamos a tarde juntas. Sofia me contou sobre sua escola, suas amigas, seu gato chamado Bigodes. Mostrou-me que sabia contar até 100 em inglês. Cantou-me uma canção que estava aprendendo.
Fernando se manteve calado durante a maior parte do tempo, observando-nos com uma expressão que não pude decifrar completamente. Arrependimento? Nostalgia? Ou simplesmente o reconhecimento de tudo o que havia perdido? Quando foram embora, Sofia me abraçou com força. Posso vir de novo, vovó? Sim, querida. Pode vir de novo. Depois que partiram, sentei-me em minha varanda com uma xícara de chá, processando a visita. Havia sido doloroso ver Fernando, lembrar de tudo o que havia perdido com ele. Mas Sofia era inocente. Era uma nova geração, uma página em branco. Perdoaria algum dia meus filhos? Não sabia. O perdão é um processo complicado, não um evento único. Mas talvez, só talvez, pudesse encontrar uma maneira de ter uma relação com minha neta sem abrir completamente as portas que havia fechado com meu filho. Marcelo também tentou me contatar depois de saber da visita de Fernando. Enviou-me um e-mail longo, cheio de desculpas e promessas de mudança. Mencionou que ele e Beatriz haviam tido um filho, meu neto Miguel, que agora tinha 3 anos. Mas diferentemente da carta de Fernando, a de Marcelo ainda tinha aquele tom de direito adquirido, aquela suposição de que eventualmente cederia porque somos família. Respondi brevemente: quando estiver pronto para assumir verdadeira responsabilidade por suas ações, sem desculpas nem justificativas, podemos conversar. Até então, desejo-lhe o melhor. No aniversário de 1 ano da morte de Roberto, visitei seu túmulo pela primeira vez desde o funeral. Levei suas flores favoritas, lírios brancos, e sentei-me na grama ao lado de sua lápide. Conseguimos, amor, disse-lhe em voz baixa. Bem, você conseguiu. Protegeu-me mesmo quando já não estava aqui. Deu-me a força para me defender, para não aceitar menos do que mereço. O vento soprou suavemente, movendo as folhas das árvores próximas, e por um momento, juro que pude sentir sua presença, seu amor me envolvendo como um abraço caloroso. Conheci Sofia, continuei. É linda, Roberto. Tem seus olhos. Não sei se algum dia poderei perdoar completamente Fernando, mas não vou castigar aquela menina pelos erros de seu pai. Ela merece conhecer sua avó. Fiquei ali durante horas, falando-lhe sobre minha nova vida, minhas novas amigas, as bolsas que estávamos concedendo. Contei-lhe sobre a estudante de medicina que havíamos ajudado, sobre o jovem artista que agora podia perseguir seus sonhos graças ao fundo. Estou fazendo bem no mundo, amor, disse-lhe. Como sempre quis que fizesse. E sou feliz. Pela primeira vez em muito tempo, sou genuinamente feliz. Quando finalmente me levantei para ir embora, toquei sua lápide com ternura. Obrigada, sussurrei. Obrigada por me amar o suficiente para me proteger. Obrigada por ver o que eu não podia ver. Obrigada por me dar a oportunidade de viver esta segunda parte de minha vida em meus próprios termos. 2 anos depois do funeral, minha vida havia mudado completamente. Havia viajado para lugares que sempre quis conhecer: Paris, Roma, Japão. Havia aprendido a pintar e minhas obras, embora amadoras, adornavam as paredes de meu apartamento. Havia feito amizades profundas e significativas com mulheres que me valorizavam por quem eu era. O fundo de bolsas havia crescido e já havíamos ajudado mais de 20 estudantes a cumprir seus sonhos. Recebia cartas deles regularmente, agradecendo-me, contando-me sobre seus progressos. Essas cartas eram mais valiosas para mim que qualquer quantia de dinheiro. Sofia me visitava a cada 2 semanas. A relação com Fernando continuava tensa, formal, mas pelo menos era civil. Nunca mais havia pedido dinheiro. Talvez tivesse aprendido algo afinal, ou talvez simplesmente soubesse que seria inútil. Marcelo e eu havíamos tido uma conversa longa e difícil 6 meses antes. Havia vindo sozinho, sem Beatriz, e pela primeira vez havia assumido verdadeira responsabilidade por suas ações. Chorou, pediu perdão sem desculpas, sem tentar justificar seu comportamento. Não lhe disse que o perdoava, porque não estava segura de que fosse verdade. Mas disse-lhe que estava disposta a tentar reconstruir algo, lentamente, um tijolo de cada vez. Agora via Miguel ocasionalmente, e embora a relação com Marcelo continuasse frágil, pelo menos existia. Era uma família perfeita. Não. Provavelmente nunca seria. Mas era honesta. E por enquanto, isso era suficiente. Em meu aniversário de 73 anos,
rodeada de amigas, netos e alguns rostos novos que haviam se tornado família escolhida, ergui minha taça de champanhe e brindei. Por Roberto, que me ensinou que o amor verdadeiro protege mesmo além da morte. Pelas segundas chances. Pela dignidade. E por nunca, nunca aceitar menos do que merecemos. Todos brindaram comigo, e enquanto o sol se punha sobre o oceano, pintando o céu de cores impossíveis, senti uma paz profunda se instalar em meu coração. Não sabia o que o futuro me reservava. Mas pela primeira vez em décadas, isso não me assustava. Enfrentaria com a cabeça erguida, com a sabedoria ganhada através da dor, e com o conhecimento de que merecia ser tratada com respeito e amor. Roberto me havia dado muitos presentes ao longo de nossa vida juntos. Mas o maior foi este, a oportunidade de descobrir minha própria força, meu próprio valor, independentemente do que outros pensassem de mim. E enquanto brindava com as pessoas que genuinamente me amavam, rodeada de risas e luz dourada do pôr do sol, soube que finalmente havia encontrado o que estivera procurando toda a minha vida. Não era a aprovação de meus filhos. Não era a validação de uma sociedade que frequentemente descarta as mulheres idosas. Era simplesmente isto, a capacidade de me olhar no espelho e sentir orgulho da mulher que via refletida. Uma sobrevivente. Uma lutadora. Uma mulher que havia escolhido sua dignidade sobre o conforto de manter uma mentira familiar. E isso, descobri, valia mais que qualquer herança.